Esse é o nosso último encontro sobre a Eucaristia antes de começarmos ao estudo da fundamentação bíblica das diversas partes da missa. O Santo Sacrifício da Missa é um conjunto de ritos, de partes, contém elementos extremamente unidos, concatenados e com um profundo significado teológico. A missa, parte por parte, nós vamos estudá-la com a graça de Deus no ano que vem. Esse nosso último encontro de uma série acerca da fundamentação do Santo Sacrifício da Missa como alimento, como presença e como sacrifício, hoje chega ao seu término. Eu queria falar brevemente sobre algumas consequências do Santo Sacrifício da Missa como alimento. Já ficou claro, já ficou provado, já estudamos, já vimos muitos textos que comprovam que aquela realidade que Jesus prometeu dar-nos no capítulo 6 do Evangelho segundo João, o pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo, é de fato o corpo, é de fato o sangue, é de fato a alma, é de fato a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Um texto eu deixei por último, de propósito, para mostrar a seriedade, além da necessidade, a seriedade, a gravidade, eu diria até, vou usar uma expressão forte, a gravidade terrível de se comungar em estado de graça e em estado de pecado mortal. A palavra terrível, dependendo do contexto, ela pode ser boa ou pode ser ruim. A carta aos Hebreus diz, no capítulo 10, é terrível cair nas mãos do Deus vivo. Uma expressão muito forte. Terrível no sentido, é uma realidade espantosa, é uma realidade que ultrapassa a nossa capacidade de medir, de mensurar as coisas. É nesse sentido que Deus é terrível, não assustador, amedrontador, aterrorizador, não, mas grandioso, glorioso, majestoso e principalmente todo santo. Porque as coisas santas foram dadas pelo santo com S maiúsculo, elas devem ser recebidas em santidade. Foi o mesmo Jesus que disse no Evangelho segundo Mateus: não deis pérolas aos porcos, não jogueis as coisas santas aos cães, para que eles não as calquem com os pés e, voltando-se contra vós, vos estraçalhem. Então, há um texto que mostra a gravidade da recepção do santo corpo e do santo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu penso que em encontros idos já fizemos pelo menos uma alusão a esse texto. É oportuno que nós abramos as nossas Bíblias. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 29. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice
é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. A igreja viu nesse texto uma advertência a todos os católicos, no sentido de que, antes de tomar a decisão de entrar na fila da comunhão, e antes de fato de entrar na fila da comunhão, é necessário fazer um exame de consciência, ou seja, uma revisão de vida, desde a última confissão auricular, individual, à luz da palavra de Deus, para constatar se nós nos encontramos ou não em estado de graça. Ao contrário, o contrário do estado de graça é o estado de pecado mortal. Estado de graça, amizade com Deus. No coração da pessoa não existe uma mácula grave, um pecado mortal que o impede, que o priva da recepção digna do sacramento da Eucaristia. Por outro lado, se esse exame feito, repito, com seriedade, com serenidade e sobretudo sob a luz do Espírito Santo, a luz da palavra de Deus, portanto não é uma revisão de vida qualquer, é quando a inteligência e a vontade do homem, movida pelo Espírito da verdade, na palavra da verdade, investiga, perscruta a sua conduta e, em pensamentos, palavras, atos ou omissões, se ele constata ao menos um pecado mortal, não pode receber a Eucaristia sem que antes o Espírito Santo lhe conceda o dom da contrição, do arrependimento perfeito, ou pelo menos da atrição, o arrependimento pelo temor do inferno, a graça de ordinariamente, uma vez arrependido, buscar a reconciliação com Deus por intermédio da igreja no sacramento da penitência. Ordinariamente, esse é o caminho para se aceder à Santíssima Eucaristia, depois que, feito o exame de consciência, constatou-se a comissão de pelo menos um pecado mortal. Dom José, o que é um pecado mortal? Quando um pecado é mortal e quando um pecado é leve? A igreja tem um documento muito sábio, dos muitos, a respeito desse assunto. No Catecismo da Igreja Católica nós temos essa resposta. Em outros documentos posteriores ao Papa João Paulo II nós temos também esse ensinamento. Mas é num documento chamado Reconciliação e Penitência, do Papa João Paulo II, o nosso beato querido Papa João Paulo II. A expressão desse documento é Reconciliatio et Penitentia, reconciliação e penitência.
onde ele trata dessa questão. É um documento inteiramente dedicado ao sacramento da penitência. Ele diz que o pecado mortal, para sê-lo, ele precisa de matéria grave. A matéria, o fato, o ato, a realidade que se comete, ou que se deseja, ou que se busca, ela tem que ser grave. A gravidade, ela há de ser avaliada, antes de tudo, pela palavra de Deus. E depois, pelo ensinamento da igreja. É preciso, portanto, conhecer o que a palavra de Deus afirma e o ensinamento da igreja, baseado nela, afirma a respeito da gravidade de um determinado pecado. A palavra de Deus tem várias listas de pecados considerados graves. Graves ou mortais. A expressão grave é sinônima de mortal, portanto, pecado grave é pecado mortal, segundo o ensinamento da igreja. Essa é a primeira categoria, o primeiro critério para se saber se alguém cometeu um pecado mortal. A matéria. Depois, as disposições do sujeito. É preciso que, para ser o pecado grave, que aquele que o cometeu tenha tido suficiente advertência. Uma pessoa advertida é uma pessoa que sabe aquilo que vai fazer. É preciso que ela tenha um conhecimento de que tal coisa, tal fato, ou tal ato, ou tal pensamento é pecaminoso. A segunda exigência para, no sujeito, o pecado ser mortal é a liberdade. De fato, o ato humano, ele precisa ser livre. A pessoa não pode ser coagida para que se afirme que ela agiu livremente. Onde não existe liberdade plena, não existe responsabilidade plena. Quem age sob coação interna ou externa tem sua responsabilidade diminuída. Liberdade do sujeito, pleno conhecimento de que aquilo é pecado e o desejo de fazê-lo. Portanto, vontade, conhecimento e liberdade. Vamos ser mais claros. Vamos mostrar uma realidade que materialmente é grave, mas naquela hora não foi grave porque faltou uma dessas três disposições do sujeito. O fulano está manuseando uma arma. Ele nem sabe que a arma tem uma bala dentro dela, nem sabe que do outro lado da parede, que é de madeira, existe uma pessoa. Ele nem sabe que a parede é de madeira. Está manuseando a arma. Casualmente, sem que ele soubesse que na arma havia um projétil, e sem saber que a parede era de madeira, e sem saber que atrás da parede havia uma pessoa, a arma disparou. A pessoa que estava do outro lado veio a óbito. Não matar é um dos 10 mandamentos da lei de Deus. Tirar a vida de um ser humano inocente é gravíssimo. É um pecado mortal. A matéria existiu. A pessoa morreu. Todavia, ele não desejou. Ele nem sabia que na arma havia um projétil.
e nem sabia que tal pessoa se encontrava atrás da parede, que ele, por sua vez, nem sabia que era de madeira. Portanto, segundo o ensinamento oficial da igreja, ensinamento imutável, por favor, para que o pecado seja mortal, é preciso que haja o concurso dessas 4 realidades: matéria grave, plena advertência, privação de coação, portanto, liberdade, e vontade e desejo de fazer aquilo. Ficou claro? Portanto, para que se afirme fulano cometeu um pecado mortal, ou eu cometi um pecado mortal, é preciso analisar se verificaram essas 4 realidades. Outro exemplo: fulano, ao chegar em casa, viu sua família toda sob o poder de bandidos. Os bandidos então disseram: você deve ir assaltar aquele supermercado e deve trazer tantos mil reais. Se você não o fizer, sua família morre. Ele vai e faz. Não roubar, 7º mandamento da lei de Deus. E o roubo, a gravidade do roubo também deve ser analisada em função do prejuízo que se causa às pessoas. Houve matéria grave, mas não houve a liberdade, porque ele agiu coagido, sob coação. Ele não queria fazer aquilo, agiu contra a sua vontade. Veja, o pecado nunca deixa de ser pecado, não obstante esses fatores que sempre interagem. O pecado jamais deixa de ser pecado. Materialmente ele sempre será um pecado. Quanto à matéria, todavia, primeiro, antes de tudo, é Deus quem julga as disposições do sujeito na hora em que ele está cometendo o crime. Aquilo que materialmente é grave, é mortal. E a não verificação desses fatores todos no sujeito podem diminuir a imputabilidade, a responsabilidade do sujeito na hora em que ele comete o crime. Fulano está na sua casa, trabalhador, homem de bem, tem consigo sua mamãe, seu papai, idosos, adentra um meliante e anuncia o desejo de estuprar os idosos que estão ali presentes. Ele está armado. O filho então não permite que isso aconteça, atraca-se com o ladrão, com o potencial estuprador, inicia-se uma luta. No meio da luta, o agressor injusto pega na arma para privar a vida dele e daqueles que ali estão, e como única forma de defender a sua vida, o cidadão honesto tira a vida do outro. Legítima defesa. O agressor injusto acabou morrendo. Não matar é sempre pecado, mas naquela hora o que ele quis foi defender a sua vida e a vida dos seus pais. E a única forma que ele encontrou de defender a vida dele e dos seus pais foi tirar a vida do agressor. O que ele quis ao tirar a vida do agressor foi defender a sua vida e a vida dos seus. O fulano está morto, mas ele agiu sem alternativa, sob coação emocional também, e sua liberdade estava comprometida.
ou eu atiro para não morrer, ou eu vou morrer, os meus pais também. A igreja defende, a igreja ensina que a legítima defesa é uma forma de defender a vida, e a defesa da vida está consignada no 5º mandamento da lei de Deus: não matar. Não matar é um mandamento que se aplica, antes de tudo, à minha vida. Eu devo defender a minha vida. Pois bem, a relação dos pecados mortais, ela não é exaustiva na palavra de Deus, mas a palavra de Deus contém muitas indicações, claríssimas inclusive, para nós descobrirmos e aplicarmos no nosso exame de consciência, para sabermos se com aquele pensamento, com sentido, com aquela palavra, com aquela ação ou com aquela omissão, nós cometemos um pecado mortal. E aí a conclusão é imediata: eu não posso entrar na fila da comunhão. É São Paulo quem diz, acabamos de ouvir: aquele que come e bebe sem discernir o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Comungar em pecado mortal, comungar indignamente, comunhão sacrílega, é do que trata o texto que acabamos de ouvir. Quem come e bebe o corpo do Senhor, o sangue do Senhor, sem discernir, é réu de condenação. Na hora em que está comungando, ele está se condenando. É nesse sentido, agora fica mais claro, mais claro, a expressão que eu usei, a terrível responsabilidade de entrar na fila da comunhão. É 1000 vezes preferível para o católico comungar espiritualmente. Comunhão espiritual é aquela na qual o coração deseja e aceita e pede e busca que Jesus venha espiritualmente assim. Eu te adoro, eu te louvo, eu te glorifico, ó Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo, e te aceito e te recebo e te acolho na minha alma nesse momento. Comunhão espiritual todos nós podemos fazer a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite. Comunhão espiritual, eu comungo, eu recebo, eu acolho Jesus vivo, glorioso, misericordioso, cheio de graça e de perdão na minha vida. Eu acolho, eis que estou à porta e bato, eu abro as portas do meu coração para vós, ó Jesus. Eu vos acolho, eu vos recebo, eu vos entrego toda a minha vida a vós. Como disse, é 1000 vezes preferível não entrar na fila da comunhão do que comungar indignamente. Nesse sentido, nós temos que parabenizar os católicos que têm essa consciência. Não devemos, nem podemos, porque em muitos casos não conhecemos, julgar os motivos que levam uma pessoa a não comungar. Mas devemos admitir a possibilidade de que muitas pessoas não comungam porque sabem da seriedade, da gravidade e das consequências de se comungar em pecado mortal. É verdade que outras não comungam porque não sabem o que é Eucaristia. Menos mal. Mas a maior desgraça é comungar sem saber do que se trata, igual aquela criancinha que vai no colo da mãe para a fila da comunhão. Na hora que a mãe comunga, a criança aponta para o cibório onde estão as partículas consagradas. Eu quero aquela bolacha, eu quero aquela bolacha. Não é bolacha. A criancinha não sabe. Mas há determinadas pessoas adultas, ditas católicas, que não sabem. Essas, ao comungar, cometem algo grave. Mas pior ainda, não apenas não saber o que é Eucaristia, mas saber o que é Eucaristia
saber que está em pecado mortal e entrar na fila da comunhão. Nesse sentido, eu peço que quem assistir esse vídeo pela internet, pegue pelo menos essa parte do vídeo e mostre para aquela pessoa que talvez em boa fé, inocentemente, esteja comungando sem poder. São muitos os pecados, e eu não vou tratá-los aqui de forma alguma, que impedem uma pessoa de receber a Eucaristia. Mas eu quero fazer um pedido. É um pedido fraterno. Há duas formas de se tratar de uma de forma ríspida, outra de forma gentil, polida, educada. Eu prefiro essa segunda. Não entre na fila da comunhão. Por enquanto, você católico, que se encontra em objetivo estado de pecado mortal, aguarde, peça as moções do Espírito Santo para um sincero arrependimento e depois a confissão sacramental e depois, sim, o acesso à mesa do Santo Corpo e do Santo Sangue do Senhor. Para concluir o nosso estudo, é muito bom nós fazermos um passeio na história para nós respondermos a uma pergunta. O ensinamento da Igreja sobre a Santíssima Eucaristia sempre foi o mesmo? As críticas que se fazem à doutrina da Igreja Católica sobre a presença real de Jesus, a missa como a Eucaristia como presença, a Eucaristia como alimento e a Eucaristia como sacrifício, esse é um ensinamento recente da Igreja ou é um ensinamento antigo? Qual é a melhor forma de nós sabermos se o ensinamento atual de uma instituição corresponde às origens? A história. A gente vai na história e, de acordo com os séculos, a gente vai vendo o desdobramento, vai vendo aquilo que ensinaram, que pregaram, que transmitiram os nossos ancestrais. Nós podíamos ficar aqui encontros e encontros falando do ensinamento da Igreja em 2000 anos de cristianismo. Mas eu escolhi alguns textos de algumas pessoas muito importantes dos primeiros séculos da Igreja, pessoas que gozam de um destaque, de um renome, de um prestígio imenso, os padres da Igreja, os padres apostólicos, aqueles que estiveram mais próximos no tempo dos apóstolos, para nós percebermos o que eles ensinaram sobre a Eucaristia. E aí a gente vai ter mais argumentos para dizer, não, a doutrina da Igreja Católica não só tem o respaldo da Escritura, encontra-se alicerçada, explícita nas Escrituras, mas encontra-se também na tradição da Igreja. Não só os apóstolos ensinaram, mas todos os que vieram após os apóstolos e as gerações seguintes ensinaram a mesma coisa. Vamos ver alguns desses importantes documentos, alguns desses importantes ensinamentos. Vamos ao século I da era cristã. Esse livro que vamos citar agora não está na Bíblia, mas foi escrito ainda com os apóstolos vivos. Estamos na década de 70, um dos mais antigos e importantes documentos extrabíblicos. Nesse documento chamado Doutrina dos 12 Apóstolos, ou Didaquê, encontram-se algumas orações de caráter eucarístico, segundo os usos e as fórmulas litúrgicas vigentes. Vale a pena ler essa preciosidade documental da Igreja Católica. A respeito da ação de graças, Eucaristia, dareis graças desta maneira. Primeiramente sobre o cálice. Nós te damos graças, Pai Santo,
pela santa vinha de Davi, teu servo, que nula revelaste por Jesus, teu servo. A ti seja a glória pelos séculos. Em seguida, sobre o pedaço de pão, nós te damos graças, Pai nosso, pela vida e a ciência que nos revelaste por meio de Jesus, teu servo. A ti a honra pelos séculos. Como este pão partido estava antes disperso pelos montes e recolhido tornou-se um, assim seja reunida a tua igreja dos confins da terra em teu reino. Porque tua é a glória e o poder por Jesus Cristo nos séculos. Porém, que ninguém coma nem beba da vossa Eucaristia sem estar batizado em nome do Senhor. Pois disto disse o Senhor: não deis as coisas santas aos porcos. E depois que tiverdes sido saciados, dai graças assim. Nós te damos graças, Pai Santo, por teu santo nome, que quiseste que habitasse em nossos corações. E pelo conhecimento e a fé e a imortalidade que nos manifestaste por Jesus, teu servo, a ti a glória pelos séculos. Tu, Senhor onipotente, criaste todas as coisas por teu nome e deste aos homens comida e bebida para seu desfruto. Mas a nós nos fizeste graça de comida e bebida espiritual e de vida eterna por teu servo. Antes de tudo, nós te damos graças porque és poderoso. A ti a glória pelos séculos. Lembra-te, Senhor, de tua igreja, para livrá-la de todo o mal e para aperfeiçoá-la em tua caridade. E reúne-a dos quatro ventos, já santificada em teu reino, para ela preparado. Porque teu é o poder e a glória pelos séculos. Venha a graça e passe este mundo. Hosana ao Deus de Davi. O que foi santo se aproxime. Quem não for, que faça penitência. Maranatá. Amém. Essa preciosidade, ela contém com uma minúcia impressionante o rito da missa. Reparem que aqui, já, no ano 70, alguns apóstolos ainda estavam vivos. São João, com certeza, foi o último, morreu na última década do século I, portanto 95, 96, no tempo do imperador Diocleciano. É o mesmo ensinamento da igreja. Vamos a um outro texto dali daqui. Reunidos, cada dia do Senhor, domingo. Domingo significa dia do Senhor. Reunidos cada dia do Senhor, parti o pão e dai graças, depois de ter confessado vossos pecados, para que vosso sacrifício seja puro. Todo aquele que com efeito, que tenha contenda com seu companheiro, não se reúna convosco enquanto não tiver sido reconciliado, a fim de que não se profane vosso sacrifício. Pois este é o sacrifício do qual disse o Senhor: em todo lugar e em todo tempo há de se me oferecer um sacrifício puro, diz o Senhor, porque sou eu o grande rei, e meu nome é admirável entre as nações. Uma citação conhecida do profeta Malaquias. Vamos agora ao século II. Vamos agora a um filósofo que se converteu ao cristianismo, São Justino, mártir. O seu dia é 1º de junho. Foi assassinado no ano 163. Testemunhou sua fé até o martírio em Roma. Leigo, filósofo pagão, depois convertido. Estamos no século II. Nós, depois de havermos batizado o que creu e se uniu a nós, o conduzimos aos chamados irmãos, ali onde estão reunidos, para rezar fervorosamente as orações comuns por nós mesmos, pelo que acaba de ser iluminado e por todos os outros espalhados por todo o mundo. Acabadas as preces, saudamo-nos mutuamente com o ósculo da paz. Ósculo é beijo.
Em seguida, ao que preside entre os irmãos, são apresentados pão e uma taça de água e de vinho. Atenção, reparem que bonito. Quando o presidente os recebe, louva e glorifica o Pai do Universo pelo nome do seu Filho e pelo Espírito Santo, e pronuncia uma longa ação de graças por haver nos concedido esses dons que dele nos vêm. E quando o presidente conclui as orações e a ação de graças, todo o povo presente aclama dizendo amém. Amém significa em hebraico, assim seja. E uma vez que o presidente deu graças e todo o povo aclamou, os que entre nós se chamam diáconos dão a cada um dos presentes o pão, o vinho e a água sobre os quais foi pronunciada a ação de graças, e também os levam aos ausentes. Aqui nós já temos uma prova de que a Eucaristia, no término da missa, era levada aos enfermos. Alguns eram encarregados disso. Hoje, ordinariamente, são os ministros extraordinários da comunhão eucarística. Atenção com a etimologia, atenção com o significado, com as expressões. Ministro da Eucaristia, só o bispo e o padre. Eucaristia, sacrifício. Ministro da Eucaristia. Ministro ordinário, ministros ordinários da comunhão eucarística, bispo, padre e diácono. Ministros extraordinários da comunhão eucarística, os nossos leigos. Está claro? Então, há uma diferença entre ministro da Eucaristia, ministro ordinário da comunhão eucarística e ministro extraordinário da comunhão eucarística. Claro? Porque Eucaristia é sacrifício. Leigo não pode celebrar o sacrifício. Então, cuidado, a partir de hoje, quem ainda não tinha esse discernimento, não vai mais chamar os leigos que vestem a teca branca de ministros da Eucaristia. É um erro. É um nomezinho longo, mas é preciso citá-los assim. Ministros extraordinários da comunhão eucarística. Não ministros da Eucaristia. Está claro? Todos vocês já sabiam essa diferença? Sim ou não? Não? Pronto. Então, graças a Deus, agora vai ficar bem, já está bem claro. Vamos agora a um outro texto de São Justino sobre a Eucaristia. Este alimento se chama entre nós Eucaristia, da qual a ninguém é lícito participar, senão ao que crê que nossa doutrina é verdadeira e que foi purificado com um banho que concede o perdão dos pecados e a regeneração, e que vive como Cristo ensinou. Reparem que bonito. Tem que acreditar que a Eucaristia é o corpo de Cristo. Tem que estar arrependido, perdoado dos seus pecados. E tem que viver como Cristo ensinou. Como os nossos ancestrais eram claros no ensinamento. Não há dificuldade nenhuma. Ah, mas qualquer um pode comungar. Não pode. Mas Deus é amor. É, mas é também verdade. Porque essas coisas não as tomamos como pão comum ou bebida ordinária, mas que assim como Jesus Cristo, nosso Salvador, feito carne por virtude do Verbo de Deus, teve carne e sangue pela nossa salvação, assim ensinou-nos que por virtude da oração ao Verbo que de Deus procede, o alimento sobre o qual foi dita a ação de graças, alimento do qual por transformação se nutre nosso sangue e nossa carne, é a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. Pois os apóstolos, nas recordações por eles compostas, chamadas Evangelhos, nos transmitiram que assim lhes havia sido mandado, quando Jesus, tendo tomado o pão e dado graças, disse: fazei isto em memória de mim.
isto é o meu corpo. E que, tendo tomado do mesmo modo o cálice e dado graças, disse, isto é o meu sangue, e que só a eles lhes deu parte. É simplesmente maravilhoso. Agora nós vamos para a Gália, hoje França. Vamos ver um texto de Santo Irineu, bispo de Lyon. Lyon é uma das grandes cidades da França. Lyon é a sé primacial das Gálias, atual França. Vejamos como Santo Irineu apresenta a Eucaristia como sacrifício de Cristo que a igreja oferece sempre ao Pai. Cristo tomou o pão, que é algo da criação, e deu graças dizendo, isto é o meu corpo. E da mesma maneira afirmou que o cálice, que é desta nossa criação terrena, era seu sangue. E ensinou a nossa oblação do Novo Testamento, a nova oblação do Novo Testamento, a qual, recebendo-a dos apóstolos, a igreja oferece em todo o mundo a Deus. Agora, nós vamos a um outro documento de vital importância para a história da igreja, e ele se chama Traditio Apostólica, Tradição Apostólica. Um documento escrito provavelmente em Roma, por Santo Hipólito. Santo Hipólito, Papa, falecido no ano 235. Aqui nós já estamos no século III, portanto já temos mais de 200 anos de história da igreja. Todavia, estamos a 1800 anos desse documento. Mesmo sendo 200 anos que decorreram dos apóstolos até Santo Hipólito, ainda estamos perto da revelação. Os diáconos ofereçam ao bispo ordenado a oblação, e ele, impondo as mãos sobre ela com todos os presbíteros dando graças, diga, o Senhor esteja convosco, e todos digam, e com teu espírito, corações ao alto, já o temos elevados ao Senhor, demos graças ao Senhor, isto é digno e justo, e continue assim. Agora vai ser uma espécie de prefácio, até aquela parte chamada santo. Nós te damos graças, ó Deus, por meio do teu amado Filho Jesus Cristo, que nos enviaste nos últimos tempos como Salvador e Redentor nosso, e como anunciador de tua vontade. Ele é teu verbo inseparável, por quem fizeste todas as coisas e no qual te comproveste. Tu o enviaste do céu ao seio de uma virgem, tendo sido concebido, se encarnou e se mostrou como teu filho, nascido do Espírito Santo e da Virgem. Ele, cumprindo tua vontade, conquistando para ti um povo santo, estendeu seus braços, padecendo para livrar dos sofrimentos que creram em ti. Tendo-se entregado voluntariamente à paixão para destruir a morte, romper as cadeias do demônio, humilhar o inferno, iluminar os justos e manifestar a ressurreição, mostrando o pão e dando-te graças, disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que será dado por vós. Do mesmo modo, tomou o cálice, dizendo, isto é o meu sangue derramado por vós. Quando fazeis isto, fazei-o em minha memória. Recordando, pois, sua morte e ressurreição, nós te oferecemos este pão e este cálice, dando-te graças porque nos tornastes dignos de estar em tua presença e de servir-te como sacerdotes. Quem costuma participar da Santa Missa já deve ter ouvido quase que literalmente o que já havia sido escrito no século III a.C. São orações antiquíssimas. É a mesma fé da igreja sobre a respeito do santo sacrifício. Vamos agora ao número 21 desse mesmo documento. Todas estas coisas o bispo as explicará aos que recebem pela primeira vez a comunhão. Quando parte o pão, ao apresentar cada pedaço, dirá: o pão do céu em Cristo Jesus. E o que o recebe responderá: amém. Se não há presbíteros suficientes para oferecer os cálices, intervenham os diáconos, atentos a observar perfeitamente a ordem. O primeiro segure o cálice da água,
o segundo o do leite e o terceiro o do vinho. Os comungantes tomem de cada um dos cálices. Que uma coisa curiosa, na Eucaristia, no templo de Santo Hipólito, também outros alimentos faziam parte da celebração da missa, além do corpo e do sangue de Jesus. Posteriormente, a igreja separou essas duas celebrações, a Eucaristia e o ágape. O ágape era a refeição fraterna que os cristãos, antes ou depois da Santa Missa, faziam. Como nós fazemos hoje, a celebração da missa, depois a confraternização. Ou o contrário, a alimentação, o encontro fraterno, o ágape, e depois a celebração da Santa Missa. Vamos agora no número 22 do mesmo documento. Ainda a tradição apostólica de Santo Hipólito. Aos domingos, se é possível, o bispo distribuirá de sua própria mão a comunhão a todo o povo, enquanto que os diáconos e os presbíteros partirão o pão. Logo o diácono oferecerá a Eucaristia e a patena ao sacerdote. Este as receberá, as tomará em suas mãos para logo distribuí-las a todo o povo. Nos demais dias se comungará segundo as instruções do bispo. Bonito. Vendo os primórdios da igreja, as instruções dos nossos ancestrais, dos nossos pastores, né? Uma doutrina imutável. Vamos ao número 37. Todos os fiéis tenham cuidado de tomar a Eucaristia antes que comam qualquer outro alimento, e cuide-se que não a tome um infiel, nem um rato, nem outro animal, e de que ninguém a profane, nem a derrame, nem a perca, sendo o corpo de Cristo, que será comido pelos fiéis, não deve ser menosprezado. A consciência mesma da igreja é o corpo de Cristo. Vamos ao número 38. Também o cálice bendito no nome do Senhor se recebe como sangue de Cristo. Por isso, nada deve ser derramado. Se tu o menosprezas, serás tão responsável do sangue derramado como aquele que não valoriza o preço pelo qual foi adquirido. Forte, né? O cuidado para não derramar o corpo, o sangue de Cristo. Vamos agora a um asceta e um grande teólogo que sofreu diversos tormentos na perseguição de Décio. Ele tinha uma grande veneração pela Eucaristia. É um escritor famoso. Estamos aqui no final do século II e meados do século III. Orígenes. Conheceis vós, os que costumais assistir aos divinos mistérios, é o nome da Santa Missa, como quando recebeis o corpo do Senhor, o guardais com toda cautela e veneração, para que não se perca nem um pouco dele, nem desapareça algo do dom consagrado, pois seríeis réus se se perdesse algo dele por negligência. E se empregais com razão tanta cautela para conservar seu corpo, como julgais coisa menos ímpia ter descuidado sua palavra que seu corpo? Orígenes aqui considera a palavra escrita tão importante como o corpo de Cristo. Não é somente receber o corpo eucarístico, mas conservar a palavra. Não é apenas comungar o corpo, mas comungar sobretudo o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora para o norte da África, atual Tunísia. Era a cidade de Cartago. O bispo de Cartago, no norte da África, mártir São Cipriano, vê na Eucaristia a fonte de toda a fortaleza e unidade para a igreja. Leamos São Cipriano. Se Cristo Jesus, Senhor e nosso Deus, é sumo sacerdote de Deus Pai, e o primeiro que se ofereceu em sacrifício ao Pai, e prescreveu que se fizesse isto em memória de si, não há dúvida que cumpre o ofício de Cristo, aquele sacerdote que reproduz o que Cristo fez, e então oferece na igreja de Deus Pai
o sacrifício verdadeiro e pleno, quando oferece aquilo que Cristo mesmo ofereceu. Mesmo ensinamento. Outra carta de São Cipriano. E já que fazemos menção de sua paixão em todos os sacrifícios, pois a paixão do Senhor é o sacrifício que oferecemos, não devemos fazer outra coisa senão o que Ele fez. O mesmo sacrifício. O ensinamento atual da igreja sobre a missa como sacrifício propiciatório. Outro texto de São Cipriano. A Eucaristia, portanto, consiste em oferecer a oblação e o sacrifício. A oblação é a oferta. O sacrifício é o mistério redentor de Cristo no Calvário que se presentifica. Outro texto. Todos os dias celebramos o sacrifício de Deus. Aqui nós já temos uma novidade. Não mais apenas no domingo, o dia do Senhor, mas todos os santos dias. Tem mais. Quando nos reunimos com os irmãos e celebramos os divinos sacrifícios com o sacerdote de Deus, não proferimos nossas orações com palavras descompassadas, nem lançamos em torrentes de palavreados a petição que devemos confiar a Deus com toda a modéstia. Próximo texto. A comunhão é a melhor preparação para o martírio, e por isso deve ser levada aos confessores que no cárcere se dispõem a confessar a sua fé. Os confessores eram os católicos que, diante das perseguições, não tiveram medo de confessar a fé em Jesus e sofreram barbaramente e escaparam. E eles gozavam de um prestígio imenso no meio da comunidade, porque são os heróis vivos. A igreja tinha os heróis falecidos, os mártires que morreram, e os heróis que sofreram, mas que escaparam, os confessores. Próximo texto de São Cipriano. Aproxima-se uma luta mais feroz e dura, para a qual se devem preparar os soldados de Cristo com uma fé incorrupta e uma virtude fortíssima, considerando que para isso bebem todos os dias o cálice do sangue de Cristo, para poderem derramar eles mesmos o sangue de Cristo. Reparem quem está falando? Um mártir. Acabou sendo assassinado, foi morto por causa da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E o último texto. Não devem ser recebidos na Eucaristia os que não estão reconciliados e em paz com a igreja, nem fizeram penitência, nem receberam a imposição das mãos do bispo ou do clero. Reparem que consciência já se tinha naquele tempo. A Eucaristia não é para qualquer um. As exigências para se aceder à mesa da comunhão eucarística eram e são, graças a Deus, bastante exigentes, bastante rigorosas. Vamos agora para Cesareia. Eusébio de Cesareia, que nasceu e foi educado naquela cidade, autor de importantes obras doutrinais e históricas. Eis alguns textos a respeito da Eucaristia que ele escreveu. Nós ensinamos que, em vez dos antigos sacrifícios e holocaustos, foi oferecida a Deus a vinda na carne de Cristo e o corpo a Ele adequado. E esta é a boa nova que se anuncia à sua igreja como um grande mistério. Nós temos recebido o mandato de celebrar na mesa eucarística a memória deste sacrifício por meio dos símbolos do seu corpo e do seu sangue salvador, segundo a instituição do Novo Testamento. E assim, todas estas coisas preditas por inspiração divina desde os tempos antigos celebram-se atualmente em todas as nações, graças aos ensinamentos evangélicos de nosso Salvador. Sacrificamos, por conseguinte, ao Deus Supremo um sacrifício de louvor. Sacrificamos o sacrifício inspirado por Deus, venerado e sagrado. Sacrificamos de um modo novo, segundo o Novo Testamento, o sacrifício puro. São textos belíssimos. Próximo. Por conseguinte,
ainda Eusébio de Cesareia, não só sacrificamos, mas também queimamos incenso. Umas vezes celebrando a memória do grande sacrifício, segundo os mistérios que nos foram confiados por Ele, e oferecendo a Deus, por meio de piedosos hinos e orações, a ação de graças e Eucaristia pela nossa salvação. Outras vezes, submetendo-nos por completo a Ele e consagrando-nos em corpo e alma ao seu sacerdote, o Verbo mesmo. Próximo texto. Quanto ao sacrifício eucarístico, reparem que a nomenclatura é idêntica, não muda, sacrifício. Da mesma maneira que nosso Salvador e Senhor em pessoa, o primeiro, depois de todos os sacerdotes procedentes dele, cumprindo o espiritual ministério sacerdotal, segundo os ritos eclesiásticos, por todas as nações expressam com o pão e o vinho os mistérios do seu corpo e do seu sangue salvador. E agora nós chegamos ao último autor, bispo de Alexandria. Alexandria, vocês sabem, é no Egito, doutor da igreja, Santo Atanásio, que nasceu no ano 295, portanto final do século III, e morreu no ano 373, portanto na segunda metade do século IV. Sofreu inúmeros exílios, muitas perseguições, porque foi sempre um grande defensor da fé católica. Vejamos 2 textos dele sobre a Eucaristia e com isso concluímos o nosso encontro. Nós não estamos mais em tempo de sombras, e agora não imolamos um cordeiro material, mas aquele verdadeiro cordeiro que foi imolado, nosso Senhor Jesus Cristo, o que foi conduzido ao matadouro como uma ovelha, sem que dissesse uma palavra diante do algoz, purificando-nos assim com seu precioso sangue, que fala muito mais que o de Abel. E finalmente, nós nos alimentamos com o pão da vida e deleitamos sempre nossa alma com seu precioso sangue, como se fosse uma fonte. E com efeito, sempre estamos abrasados de sede, e Ele mesmo está presente nos que têm sede, e por sua benignidade chama à festa aqueles que têm entranhas sedentas. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu penso que com testemunhos tão eloquentes, nós podemos concluir, digamos assim, a parte introdutória do estudo à luz da palavra de Deus, da missa, parte por parte, coisa que nós faremos, com a graça de Deus, no ano de 2013. Boa noite.